Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Saber Física Superior com o professor Éder. E aqui nós vamos resolver alguns exercícios do terceiro volume do livro do Halliday. E o capítulo será o capítulo 21. E as questões serão a questão 6, 7, 8, 11, 18, 22, 35, 34 e 42. Vamos iniciar então a partir da questão de número 6. Diz assim: duas partículas de mesma carga são colocadas a 3,2 vezes 10 a menos 3 metros de distância uma da outra e liberadas a partir do repouso. A aceleração inicial da primeira partícula é de 7 metros por segundo ao quadrado e a da segunda é de 9 metros por segundo ao quadrado. Se a massa da primeira partícula for 6,3 vezes 10 a menos 7 kg, determine na letra A massa da segunda partícula e na letra B o módulo da carga das partículas. Muito bem, nós temos aqui os nossos dados: a distância que separam as duas partículas, a massa da primeira partícula, a aceleração da primeira e a aceleração da segunda. É válido a gente também perceber que, como elas possuem o mesmo sinal, mesma carga, uma vai repelir a outra. Então eu tenho aqui, esta partícula vai receber uma força para a direita e esta outra partícula vai receber uma força para a esquerda, devido à repulsão da partícula do outro lado. Essas duas forças, elas são ação e reação e, portanto, têm o mesmo módulo, e a natureza dessas duas forças é eletrostática. Aqui nós temos a partícula com a massa 1 e aqui a partícula com a massa 2. Como elas estão aí nesta mesma configuração e diz que cada uma tem uma aceleração inicial no momento em que estas forças são aplicadas, podemos dizer o seguinte, que é o que está pedindo na letra A. A força que a partícula de massa 1 está recebendo para a esquerda é a força resultante sobre ela. Então podemos dizer que ela é a força F1. Vamos chamar essa força aqui de F1 e esta aqui de F2. É claro que as duas possuem o mesmo módulo. E então essa força F1 é igual à massa da partícula 1 multiplicado pela aceleração 1. Isto é pela segunda lei de Newton. Então quer dizer que a força 1 é igual a esta massa, que é 6,3 vezes 10 a menos 7, que multiplica pela aceleração desta primeira partícula. Então nós vamos ter, fazendo essa multiplicação, algo aproximadamente igual a 4,4 vezes 10 a menos 6 newtons. Como F1 é igual a F2, nós podemos também buscar o F2 da seguinte maneira. F2 é igual à massa da segunda partícula, que multiplica pela aceleração desta segunda partícula. Então, F2, que é a mesma F1, é 4,4 vezes 10 a menos 6, que é igual à massa da segunda partícula, multiplicado pela aceleração desta segunda partícula. Assim, podemos dizer que a massa 2 é 4,4 vezes 10 a menos 6, dividido por 9. Então, a massa da segunda partícula, fazendo essa divisão, nós teremos algo do tipo 4,9 vezes 10 a menos 7 kg. Esta é a resposta da letra A. Então vamos para a letra B. A letra B pede o módulo da carga das partículas. Para saber isso, nós podemos recorrer à lei de Coulomb, que diz que a força eletrostática é igual à constante eletrostática do meio, que multiplica pela carga 1 e que multiplica pela carga 2, dividido pela distância ao quadrado entre as duas. Como as duas cargas têm o mesmo módulo, nós temos aqui um Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Então podemos escrever da seguinte maneira: Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Assim nós teremos que Q ao quadrado é igual à força que multiplica pela distância ao quadrado dividido pela constante eletrostática do meio. Então o Q ao quadrado vai ser 4,4 vezes 10 a menos 6, que é a nossa força, multiplicado pela distância, que é o 3,2 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Esse metro aqui não precisava nem colocar, mas tudo bem. Dividido pela constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9, isso no vácuo. Aqui nós teremos um valor para Q aproximadamente igual a 7,1
vezes 10 a menos 11 Coulomb. Este é o valor do módulo das cargas. Vamos então para a questão de número 7. Nós temos aqui a figura 21-22, que diz que 3 partículas carregadas estão em um eixo X. As partículas 1 e 2 são mantidas fixas e a partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero. Se L23 é igual a L12, qual é o valor da razão Q1 e Q2? Muito bem, nós temos a seguinte situação: 3 partículas, cada uma com uma carga, sendo que a partícula 1 e a partícula 2 são mantidas fixas e a 3 está livre para se mover. De modo que a força eletrostática sobre ela, pelas partículas 1 e 2, é zero. Então nós teremos que ter uma força sobre ela para a direita e uma força para a esquerda. Vamos dizer que a partícula de número 1 está empurrando ela para a direita, com uma força que eu vou chamar de F13. E a partícula 2 está puxando ela para a esquerda, através de uma força que eu vou chamar de força F23, que é a força que a partícula 2 está fazendo sobre ela. Muito bem. Sabendo que essas duas forças estão concorrendo entre si, podemos obter um módulo resultante igual a zero, se as duas forças forem iguais. Então, podemos escrever da seguinte maneira: força da partícula 1 sobre a partícula 3 é igual à força da partícula 2 sobre a partícula 3. Aqui a carga, melhor dizendo. Aqui nós temos a constante eletrostática multiplicado pela carga 1, que multiplica pela carga 3, dividido pela distância que separa a carga 1 da carga 2, da carga 3. Você sabe que da carga 1 até a carga 3, olhando no nosso desenho, nós temos o L12 mais o L23. Essa é a distância que separa a partícula 1 da partícula 3, ou carga 1 da carga 3. Então essa distância ao quadrado ficaria assim: L12 mais L23, isso ao quadrado, que vai ser igual à força que a partícula 3 está recebendo da partícula 2. E esta força é K, que multiplica por Q2 vezes Q3, que divide pela distância entre a partícula 2 e a partícula 3, que é o L23. Então nós temos aí L23 ao quadrado. Certo, mas esse L12 e o L23, eles têm a mesma dimensão. Então eu posso reescrever da seguinte maneira: Q3 aqui, o L12 e o L23 eu vou chamar de L apenas. Então aqui nós temos 2L. Aqui eu tenho 2L ao quadrado. E aqui eu tenho K, Q2, Q3 sobre L ao quadrado. O K e o Q3 são fatores comuns desses dois termos. Podemos cortar então o K e o Q3. Restando então Q1 sobre 2L ao quadrado, que é igual a Q2 sobre L ao quadrado. Assim, nós podemos dizer que o 2L ao quadrado é 4L ao quadrado. Vamos lá. Q1 sobre 4L ao quadrado é igual a Q2 sobre L ao quadrado. Vamos descer um pouquinho aqui, ou melhor, vamos passar para esse lado de cá, aqui nessa parte. Vamos fazer o que se pede, é o quociente entre Q1 e Q2. Se eu pegar Q1 e dividir por Q2, é a mesma coisa que 4L ao quadrado e dividir por L ao quadrado, fazendo a propriedade das proporções. O Q1 dividido pelo Q2 é igual a esse denominador da esquerda dividido pelo denominador da direita. Então nós podemos cortar L ao quadrado com L ao quadrado. Desta maneira teremos o quociente entre Q1 e Q2 igual a 4. Como uma carga está fazendo uma força para a direita e a outra para a esquerda,
Isso sugere que elas têm sinais contrários. E se elas têm sinais contrários, uma das duas terá o sinal negativo. Se eu carregar um sinal negativo para uma das duas, o quociente vai ser negativo. Esta então é a resposta, menos 4. Questão de número 8. Na figura 21, 23, três esferas condutoras iguais possuem inicialmente as seguintes cargas: esfera A, 4Q, esfera B, menos 6Q, esfera C, 0. As esferas A e B são mantidas fixas a uma distância entre os centros que é muito maior que o raio das esferas. Uma observação: se a distância entre os centros das esferas, por exemplo, a esfera A e a B, o centro aqui e o centro da esfera B aqui, essa distância que separa esses dois centros é muito maior do que apenas o raio dessa esfera. Nós podemos dizer que esta partícula aqui é uma partícula como se fosse um ponto, e toda a carga dessa partícula esteja concentrada nesse ponto que é o centro dessa esfera. Dois experimentos são executados. No experimento 1, a esfera C é colocada em contato com a esfera A, depois separadamente com a esfera B e finalmente é removida. No experimento 2, que começa com os mesmos estados iniciais, a ordem é invertida. A esfera C é colocada em contato com a esfera B, depois separadamente com a esfera A e finalmente é removida. Qual é a razão entre a força eletrostática entre A e B no fim do experimento 2 e a força eletrostática entre A e B no fim do experimento 1? Então foram feitos dois experimentos, fazendo com que as duas esferas fossem colocadas em contato. As cargas serão somadas e divididas por 2 pelo princípio da conservação das cargas, não é isso? E podemos então anotar os dados que nós temos, que são, vamos lá, carga A igual a 4Q, a carga da esfera B é igual a menos 6Q e a carga da esfera C é igual a 0. Isso antes dos experimentos. Vamos registrar então aqui o experimento 1. Experimento 1. Esse experimento fala que você juntou a carga A com a carga C e depois separou as duas. Então nós temos a primeira etapa, carga A mais carga C, dividido por 2, porque se você separou as duas, o resultado vai ser a soma das duas cargas dividido por 2. Então nós temos carga A mais carga C é 4Q mais 0, ou seja, vai dar 4Q. Isso dividido por 2, nós temos então 2Q. Esse 2Q é o valor da nova carga da esfera C, vou chamar de Q'(C), e também é o mesmo valor da nova carga da esfera A, que eu vou chamar QA'. Depois que você separou as duas cargas e ficou com QC' e QA', você vai juntar o QC', que é a esfera C, com a esfera B. Vamos fazer uma soma entre essas duas cargas e dividir por 2, porque você separou as duas. Então vai ficar QC' mais QB e dividido por 2. Vamos ter então, QC' é 2Q e QB é menos 6C. Menos 6C mais 2Q vai dar menos 4Q. Dividido por 2. Aí nós teremos menos 2Q. Menos 2Q é a carga da esfera B depois do experimento. Então eu vou chamar de QB'. E também é a nova carga da esfera C, que eu vou chamar de QC, duas linhas. E agora então vai para o experimento de número 2. Então vamos lá. Experimento 2 é o segundo experimento. Nesta primeira etapa do experimento 2, aqui fala que ele pega a carga B e coloca junto com a carga C e depois separa as duas. Qual é a carga final das duas? É QB mais QC, que divide por 2. Vai dar menos 4, menos 6, que é a carga do QB, menos 6Q, dividido por 2. Por quê? Porque o QC é 0. Então vai ficar menos 3Q. Isso aqui é a carga do QB
no segundo experimento não é a mesma que está aqui em cima, então eu vou chamar ela de QB duas linhas. E a carga do QC também nesse segundo experimento, que não vai ser necessário a gente anotar. Agora, ele faz uma segunda etapa do segundo experimento. Ele pega a carga do QC, que ficou agora como resíduo na primeira etapa do experimento 2, e vai juntá-la com a carga da esfera A, lá no começo, que é esse 4Q. Então ele pegou um novo QC, eu vou chamar ele de QC 3 linhas, porque ele é um QC que não é esse daqui de cima, é esse QB duas linhas aqui, que é a mesma coisa que QC também, só que eu vou chamar de 3 linhas, né? E essa carga ele ajunta com a carga do A, aí então vai dividir por 2 também. Nós temos essa carga menos 3Q, mais a carga do A, que é 4Q, vai dar Q. Então é Q dividido por 2. Esta aqui é a nova carga do A. É a carga A, que eu vou chamar de QA duas linhas, porque o QA linha está aqui em cima, é 2Q. Não é isso? Muito bem. Ao final do primeiro experimento, o QA ficou com essa carga, 2Qs. Isso aqui é o QA, que eu chamei de QA linha. E o QB ficou com essa carga, menos 2Qs, que é o QB linha. Isso ao final do primeiro experimento. Quando lá no segundo experimento, o QB ficou com a carga de menos 3Q, que é o QB linha, duas linhas. E o QA ficou com a carga de Q sobre 2, que é o QA duas linhas. Então linha para o primeiro experimento e duas linhas para o segundo experimento. E aqui pede a razão entre a força eletrostática entre A e B no fim do segundo experimento e no fim do primeiro experimento. Então eu quero o FAB do segundo experimento dividido pelo FAB do primeiro experimento. É isso aqui que está sendo pedido. E sabemos que a força é dado pela lei de Coulomb, não é isso? Eu vou anotar aqui embaixo o QA linha, 2Qs, e o QB linha é menos 2Q, para poder descer um pouquinho aqui essa tela. Então vamos lá, eu quero FAB duas linhas dividido por FAB linha. Vamos anotar bem aqui, FAB duas linhas dividido por FAB linha. O FAB duas linhas é a constante que multiplica pelo QA duas linhas vezes o QB duas linhas, dividido pela distância entre eles ao quadrado, que é esse D aqui. Dividido, isso tudo dividido pelo FAB linha. Então é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso disso, que é D ao quadrado, a mesma distância, dividido pelo K vezes o QA linha vezes o QB linha. Eu posso cortar o D ao quadrado e o K vai ficar QA duas linhas vezes QB duas linhas dividido por QA linha vezes QB linha. Isso é igual, QA duas linhas está aqui, é Q sobre 2. Eu posso chamar isso de 0,5Q, né? 0,5Q, que multiplica pelo QB duas linhas, que é o 3Q, não é isso? É o 3Q. Dividido pelo QA linha, o QA linha 2Qs, multiplicado pelo QB linha, que é 2Qs também. Você pode estar falando, mas aqui teria que ter um negativo, ó. E aqui no QB linha também. Negativo com negativo vai se cancelar, então não teria problema algum. Então se eu fizer tudo isso aqui, eu posso cortar os Qs aqui, ó. Vai ficar 3 vezes meio, vai dar 1,5. 2 vezes 2 vai dar 4. De modo que vai ficar 3 sobre 8. 3 oitavos. Isso é igual a 0,375. Esse é a razão entre FAB duas linhas e FAB.